Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com alegria que nós estamos com mais um encontro nosso nessa quarta-feira, para mais um estudo, para mais um dia de tratamento. Por isso, o nosso telefone aí na tela, para que vocês divulguem, compartilhem, principalmente os nomes para tratamento à distância, algum questionamento da instituição, alguma dúvida, ou mesmo temas para que a gente possa estar inserindo aqui na sequência de nossos estudos, uma vez que estamos toda quarta-feira às 20 horas, trazendo um estudo novo, né, um tema diferente, tá bom? Antes, porém, de iniciarmos com a oração, nós vamos ler um trecho do Evangelho que selecionamos, o estudo que vamos fazer hoje, na realidade, Emmanuel que seleciona, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 27, que é o título do nosso estudo de hoje, a retribuição. Então, vamos projetar para vocês aí. Pedro disse-lhe: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Convidamos a todos a levarmos nossos pensamentos ao plano maior da vida. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite de tratamento, de estudos, a fim de que possamos dar sequência ao nosso trabalho em conjunto, absorvendo os campos superiores do bem que nos são transmitidos nesse momento sob a assistência dos mentores amigos. Que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual. Abençoa, Senhor, nossas intenções no campo do bem. Graças te damos e que assim seja. Ok, amigos, vamos então dar sequência aí a mais um estudo muito interessante. Esse tema, porque Emmanuel já fala logo, já nos compara a esse questionamento que Pedro fez a Jesus. E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Olha a pergunta que Pedro faz a Jesus, e Emmanuel imediatamente já nos coloca dentro deste questionamento. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos tempos religiosos. Então, a pergunta de Pedro, do apóstolo Pedro, segundo Emmanuel, representa, exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Muitas das vezes nós frequentamos as nossas instituições e lá no fundo nós ficamos esperando o resultado desse nosso trabalho. A verdade é essa. Sempre fazemos comparações com aquilo que fazemos, com aquilo que recebemos ou vamos receber.
quando nós analisamos os problemas das pessoas que frequentam a instituição que buscam para tratamento. Muitas das vezes, os nossos problemas são maiores. Pode acontecer. Pensa aí. Temos problemas iguais, situações muito semelhantes e que muitas das vezes nos comparamos. Então, como atender aquele que busca a instituição religiosa e nós seremos atendidos em nossas necessidades? Assim como vamos na instituição para cuidar daqueles que sofrem e que buscam a casa para tratamento, e nós? Quem vai nos atender? Será que a espiritualidade também vai cuidar de nós? Então, Emmanuel, na primeira frase da reflexão da passagem do Evangelho de Mateus, que está em capítulo 19, versículo 27. Mateus 19, 27. Nós, que receberemos de recompensa, de restituição? Prossegue Emmanuel, então, vamos colocar para vocês aí, para a gente acompanhar junto. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé, seja ele qual for, não é? E clama de imediato: que receberei? Agora, eu não faço esse questionamento, não, mas muitas das vezes a gente pensa, principalmente na hora que nós estamos na agonia, no sofrimento. Quantos de nós, naquele dia que frequentamos o nosso círculo religioso, quantos de nós não carrega naquele dia problemas seríssimos? Seja no lar, seja no trabalho, seja onde quer que for. Na própria convivência com os companheiros da instituição, problemas que carregamos ao longo da vida, são os problemas financeiros, desequilíbrios no campo do vício, seja ele qual for, relacionamento familiar. Quem de nós não tem problema? E muitas das vezes chegamos na instituição e identificamos os mesmos problemas, no qual nós vamos como trabalhador para atender e auxiliar essas pessoas. Quantos numa conversa fraterna, com o preenchimento de uma ficha, não se identifica com aquele problema que o outro, que o companheiro que busca instituição relata? Que receberei um trabalho que eu executo toda semana, em tais dias da instituição. E eu? Quem cuida de mim? Quem vai tratar do meu caso? Então Emmanuel vai, de maneira suave, penetrando nessas questões. E ele já vai mostrando para nós como funciona isso. Olha só. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Olha que sabedoria! Se nós entendêssemos essa pequena frase de Emmanuel, para entender que a vida é muito justa, que a vida ela tem uma sequência de acontecimento. Quando nós aprendemos nas lições que ouvimos, estudamos, que devemos fazer o bem para o nosso próximo sem esperar recompensa, que devemos dar com a mão sem que a outra veja. É o que Emmanuel está colocando para nós.
através da própria vida, dos acontecimentos diários, nós vamos encontrando a resposta. Por isso que nós colocamos essa imagem aí, ó. Põe de novo aí, Mateus. Olha a imagem da ação e da reação. Você empurra uma bola com a pressão da mola, ela retorna. Então, existe um movimento da vida natural que automaticamente vai acontecer conosco. Olha que sabedoria de Emmanuel, se nós entendêssemos a profundidade da tua colocação aqui, quantas coisas nós não eliminaríamos da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos questionamentos, porque aí não faríamos os tais questionamentos. Agiríamos espontaneamente, agiríamos por amor, por desejar fazer o bem, e a vida vai nos dando a resposta daquilo que necessitamos. Olha Emmanuel exemplificando para nós. Olha só o que ele vai mostrar para nós. Olha só. Nós vamos projetar aí para vocês acompanharem. Quem recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Emmanuel está nos dando os exemplos de um processo dinâmico, natural. Quando eu falo dinâmico, é o processamento da vida automático. A vida não para, a vida está sempre em movimento. A vida através de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, governador do nosso planeta, é o Senhor de nossas vidas, através dos seus mensageiros de luz, não está parado. A vida tem um processamento natural. Por isso que Emmanuel fala. O grão, quando está maduro, após a colheita, vai dar prosseguimento na sua função. Vai para o triturador para purificar-se. E a farinha? Quando você recebe a farinha nobre, vai manipular, colocar o fermento, o preparo, a utilidade geral. Aí ele fala assim, ó, para que tudo isso? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno, depois de todo esse processo? Grão, farinha. Por que todo esse processo? A graça de servir. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? Depois que passa pelas etapas, intermediário, inicial, intermediário e final. Servir. Matar a fome, saciar a fome daquele que tem fome, daquele que necessita. Olha Emmanuel buscando na natureza, numa singeleza, mas tão profunda, que se nós entendêssemos, interiorizássemos esse conteúdo, olha que beleza, não seria vida para nós. Quando nós colocamos isso, meus irmãos, nós não estamos falando de nos isentarmos do processo evolutivo que ocorre através das provações da vida, problemas que carregamos, das dificuldades, que passa o grão, é triturado, é amassado, é fermentado, vai ao forno,
mas com um objetivo divino: a graça de servir. Deveria acontecer conosco. Olha o que Emmanuel vai, trazendo esse exemplo e mostrando para nós. Não se formam os cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Nós viemos no mundo para regenerarmos e regenerar o mundo consequentemente. Não viemos para enfeite, para brincadeiras, para inatividade. Viemos para uma ação regeneradora e santificante da existência. Nós temos que passar pelos processos como o grão passou, para que no final seja firme, com a graça de servir. Vamos em frente. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com ele, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Os interesses imediatos. Recebiam suas recompensas. Recebiam as gratificações dos vencidos, como ele fala aqui, vamos colocar dos vencidos para os vencidos, mas tudo passageiro. Rodeavam gratificações de natureza física, material, humana. E isso fazia com que não se aproveitava o tempo divino e espiritual. E essa barganha, essa fartura, essa liberdade humana e material abreviavam a própria morte. Quando nós recebemos os donativos humanos de interesse material, abreviamos a nossa vida, porque ela não tem utilidade divina espiritual. São os abusos, os prêmios que ganhamos na vida material. Facilidades do mundo, a abastança dos vícios, toda a natureza, os desgastes energéticos com coisas inúteis. Isso é abreviar a nossa vida. São os presentes que o mundo nos oferece, que satisfazem os nossos vícios, os nossos prazeres humanos. Emmanuel vai adiante e nos mostra: em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Aí sim, nós estamos falando de virtudes espirituais, de conteúdos espirituais. E Emmanuel prossegue assim: Simão e Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, pela dedicação, por ter largado os prazeres materiais, viu de perto a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria,
a mais ampla caridade, foi constrangido até o sacrifício extremo. Foram 3 anos de muita luta, luta árdua, junto do Mestre. E Emmanuel conclui aqui no seu livro, na sua mensagem no livro Cartas e Crônicas: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Essa é a recompensa verdadeira espiritual quando nos dedicamos a fazer o bem àquele que necessita. Quando nos dispomos a auxiliar e a contribuir com o Cristo. Porque essas ações é junto ao Cristo. Exemplificando, colocando em prática os ensinamentos superiores. Agora, não é fácil. Não é fácil. Se Simão Pedro questionou isso para o Mestre, com a vivência, com toda a experiência que ele tinha, e Emmanuel coloca, né, que ao saber, ao questionar, ao desejar essa recompensa da boa nova, eles só sentiram isso interiormente, com um trabalho profundo de renúncia, de expressão de fé, dando testemunho verdadeiro. E nos chama muita atenção numa colocação de Emmanuel, quando se refere à mudança, à conversão de Pedro. Para completar esse entendimento, ampliando o nosso entendimento para essa questão de que, para eles receber essa recompensa, que é um direito do servidor fiel, quando trabalha sem interesse, sem questionamento, sem querer recompensa, com interesse. E nós vamos entender isso nessa lição de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala que Pedro teve que ralar muito. E não foi com a convivência com o Mestre, senão ele não questionaria isso para ele. Mas essa conversão, esse entendimento aconteceu depois através de um esforço muito grande de renúncia, como ele coloca aqui. E ele coloca, na nossa opinião, de uma maneira bem clara, para que a gente possa entender essa lição anterior. E ele fala assim, nós vamos acompanhar junto. A conversão de Simão Pedro, é esse título que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O Mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor durante 3 anos sucessivos. Pedro era o apóstolo mais próximo do Cristo no sentido de convivência, de frequência à sua casa. Olha Emmanuel aí na sequência. Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a mente, a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido.
você vê que tem muito a ver a esse questionamento que ele faz. O que vai recompensá-lo por ter largado tudo e seguido o Mestre? Largar a vida humana. Não que deixassem de trabalhar, de assistir a família, que abandonou a família, não. Mas largou os prazeres do mundo durante 3 anos sucessivos, acompanhando o Mestre ali constantemente, durante 3 anos. Mas Emmanuel fala que isso não foi suficiente para a sua conversão. Ele que acompanhou tudo, todos os feitos do Mestre durante aqueles 3 anos. Vamos ver o que Emmanuel fala, nos amplia o nosso entendimento. Vamos lá. Vamos projetar para vocês acompanhar. Seriam necessários, já que não se converteu junto ao Mestre, daqueles 3 anos, seriam necessários, então, os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo. Lembra que ele fala da renúncia, da renovação, né, da reforma? As lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Coisa que não aconteceu, repetimos, na palavra de Emmanuel, não aconteceu durante os 3 anos que ele acompanhou tudo. Ele viu, vivenciou, participou junto do Mestre. Ele precisou de viver isso sozinho, consigo mesmo. Emmanuel vai adiante e fala: não, vamos colocar para vocês aí, não será por se maravilhar tua alma, olha só, presta atenção, não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, estarás convertido e transformado para Jesus. Não é a nossa frequência às reuniões, falarmos que somos religiosos, que estamos lá na nossa instituição, seja ela qual crença for. Simão preso presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos de convertido do Evangelho. E Emmanuel fala: trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Eu adoro essa lição de Emmanuel, porque como compreender além do que esse exemplo que Emmanuel coloca para nós? Simão Pedro, que estava ali, ó, junto do Mestre, foi a casa mais visitada no decorrer da sua missão. Mas Simão Pedro só foi se converter depois da morte na cruz do Cristo, quando ele teve que vivenciar isso por si próprio, onde passou tantas dores e dificuldades em nome do Evangelho, em nome do Cristo. É o convite que Emmanuel nos faz. Então não nos contentamos com as revelações que nos chegam, com a literatura aqui, ó, que está às nossas mãos. Não basta. Meu pai, que já falecido há 33 anos, encarnou já faz 33 anos, ele falava uma coisa que hoje eu compreendo quando estudo esses lições do Evangelho. O que adianta uma biblioteca na cabeça de um coração vazio, onde não tem ação, onde você não coloca em prática aquilo que assimila? É o que Emmanuel está colocando aqui. Não adianta nos maravilhar.
nos exaltarmos, nos contentarmos com as revelações espirituais que nos chegam de alguma maneira. Temos que colocar em prática. Quando isso acontece, é o que aconteceu com Pedro, é uma luta íntima, interior. Eu não tenho que mudar o outro, eu não tenho que mudar o mundo. Eu tenho que mudar a mim mesmo. É eu que tenho que me transformar. Nós já trouxemos estudos aqui, podemos voltar com eles, outros textos. Mas Emmanuel, né, nosso grande orientador espiritual, com o maior estudo que ele tem do Evangelho, o espírito que mais estudou o Evangelho, Emmanuel nos traz lições onde ele nos afirma que ninguém muda ninguém. Nós já mostramos aqui nos nossos estudos, porque eu tenho que mudar eu para comigo. Eu tenho que preocupar comigo, com a minha mudança, não com a sua mudança. Quando a espiritualidade nos traz esse conteúdo, é para nos ajudar pelas experiências que eles relatam. Esses espíritos de alta envergadura espiritual só falam aquilo que vivem, aquilo que tem no coração, senão não surte efeito, senão nós não nos emocionamos com seus conteúdos. Por isso a importância de estudar o Evangelho do Cristo. Ali tem energia, tem vibração, tem amor. Se conectarmos com o seu conteúdo e com a sua prática, com a sua obra. Emmanuel, assim como os espíritos sérios da literatura, não nos trazem conteúdos que não vivem. O mesmo deve acontecer conosco para que surta efeito. Mas nós temos que preocupar conosco, exercendo nossas funções, nossos deveres, nossos compromissos. Mas a gente não tem que estar vigiando, comentando, falando do outro. Nós temos que preocupar com a nossa conduta, com a nossa reforma interior, para que surta efeito. Por isso que Emmanuel encerra a lição. Vamos colocar de novo, para ficar bem claro para vocês aí. Vamos colocar novamente aí. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos ilumina, na sequência de nossas vidas. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração, encerrando nossa reunião e em favor dos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso estudo, pelas orientações espirituais recebidas. Fortaleça-nos a todos, a nossa mente, o nosso campo íntimo, para que ao absorver esses campos superiores, possamos fixar esses conteúdos numa prática diária, não para guardarmos no nosso íntimo e ficarmos estanques, parados, sem movimento, mas que possamos colocar em prática. Que possamos conectar com o amor de Mãe Maria Santíssima, Mãe amada de todos nós, a fim de que seu manto de amor se estenda a todos os nossos irmãos em tratamento, encaminhar os seus nomes, seus endereços, seus problemas, bem como a todo ser que sofre na terra e no plano espiritual. Que a tua paz, o amor divino, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa penetrar em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora nós vamos mostrar aí projetar para vocês aí, como toda semana,
o trabalho social que nós desenvolvemos, aí toda a cesta básica, com os itens que compõem a nossa cesta básica. Assim que tivermos com as distribuições em dia, nós vamos trazer aqui para vocês. Temos também um enxoval que atendemos aí com um kit com esses itens. E aqui os nossos dados para que você nos ajude a completar, a realizar esse trabalho. Está próximo de nós finalizarmos, temos colocado aqui para vocês. Assim que fizermos isso, nós já estamos distribuindo outros itens, entregamos já um enxoval para uma mãezinha carente, temos distribuído verduras que nós ganhamos. E assim que fizermos a distribuição da cesta básica, nós vamos trazer aqui para vocês essas fotos, para que vocês, através desse canal, possam estar acompanhando e vendo o que nós fazemos com a sua contribuição, que ela é específica. Essa página aí ela é específica para o nosso trabalho social. Então tá os dados aí para que vocês possam utilizar e possam estar divulgando aí para os seus amigos, nas suas redes sociais. Curta o nosso vídeo, é muito bom dar aí aquele joinha, colocar ali toda semana, tá? Porque você recebe notificações para lembrar, para que toda quarta-feira às 20 horas você possa estar conectando conosco. Tá aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, divulguem, compartilhem com seus amigos. Bom, é uma maneira que nós temos de contribuir com o nosso trabalho, com a nossa divulgação. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira com um novo estudo. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.